tomamos um gol de bola parada, coisa que geralmente não acontece, mérito do Atlético também. E no segundo tempo nós dominamos totalmente o jogo, acho que chutamos 20 bolas a gol e ela não entrou. O Everton fez defesas incríveis, ela passou ali no detalhe, na ansiedade, no nervosismo que se tornou o jogo, acabou a nossa conclusão, infelizmente não entrando, que se entra uma, fatalmente a chance de entrar a segunda é muito grande. Nós tentamos, dentro das possibilidades, mudar a equipe em termos de peças e tática no segundo tempo, acho que melhorou bastante e infelizmente não foi suficiente para nós sairmos com a vitória. Quanto ao Borja, a torcida eu entendo que ela não quer perder, que ela quer vencer, de repente pegou um pouco a mais nele, mas não é ele o responsável, o culpado pela derrota. Quando a gente perde, todos têm uma parcela. E infelizmente isso aconteceu. Ou ele tem uma parcela pequena, como os outros também têm, e eu tenho a maior. Cuca, quando você coloca um time desse em campo, a gente espera ver logo no começo aqueles jogadores aproveitando as chances. Você já citou a diferença do primeiro para o segundo tempo. Foi só a entrada do Moisés ou de fato você fez mais alguma coisa para tentar modificar a situação? E justamente sobre o Moisés, o que você analisou da participação dele, se dá para projetar ele ser utilizado na quarta? Nós temos 3 laterais esquerdos. Eu tenho trabalhado a titularidade com o Egídio, muitas vezes muito questionado, e trabalho alternâncias com o Michel e com o Zé. Todos sabendo que o Zé já tem na cabeça dele uma adiantada, e isso é natural. Hoje eu senti que mesmo eu trabalhando com o Michel na lateral, eu precisava ter o Michel para criar alguma jogada um pouco mais à frente, né? Por isso nós passamos o Zé na segunda metade para a lateral e o Michel onde ele geralmente gosta mais de jogar também. A entrada do Moisés, ela foi muito providencial para a equipe, porque ele entrou naquele estilo, Moisés, né? De chamar o jogo, de ter a visão de jogo, uma colocação de inteligência igual ele tem em algumas jogadas, e com a entrada dele o Tietê melhorou muito, que eu acho que fez um bom jogo, exemplo do que vinha fazendo, não se omitiu de maneira alguma, buscou o jogo, o próprio Fabiano subiu com a subida do Tietê. Tivemos muitos lances da bola passar ali onde você tem que pôr para dentro e infelizmente não aconteceu. Acho que o segundo tempo foi um jogo dentro do possível, bem jogado no campo do Atlético, que teve uma chance lá com o Guilherme no segundo tempo e no mais defendeu muito bem. Hoje o futebol está assim, né? O pessoal está defendendo bem atrás, diferente até do que se fazia antigamente e com uma aceitação muito maior por todos os sentidos, né? E infelizmente dentro desse bloqueio do Atlético, que foi muito bem feito, nós não conseguimos ultrapassar. Cuca, o Palmeiras precisa fazer um placar importante na próxima quarta-feira para avançar na Copa Libertadores da América. Mais de 32 mil ingressos vendidos antecipadamente, novamente casa cheia aqui na Arena. Como é que você projeta essa partida e o que o Palmeiras pode fazer de diferente para construir um bom placar? Não, nós temos jogado muito bem em casa. Vamos tirar o jogo de hoje, que foi um jogo de equipe alternativa, mas nós temos tido a grande maioria dos resultados. É um jogo diferente que você tem que fazer 2 gols e não pode tomar nenhum. Então a gente tem que entender que um jogo você ganha no começo, no meio, no fim, às vezes lá no finalzinho. Então tem que ter equilíbrio durante a partida, saber jogar uma competição com o devido regulamento. Agora, está todo mundo descansado, está todo mundo treinado e vão ainda ficar melhores. Amanhã tenho 2 treinos com o pessoal que não jogou hoje, justamente para eles poderem treinar e entenderem melhor o adversário. E vamos ver quarta-feira se tudo isso que a gente fez valeu a pena. Claro que, Cuca, você quer a parte tática, a parte técnica funcionando muito bem, né? Mas como chega emocionalmente o Palmeiras para esse jogo decisivo, Cuca? É claro que seria importante uma vitória hoje para o time ficar mais embalado, o grupo mais animado para um jogo como esse, a torcida da mesma forma embalada para um jogo de quarta-feira importante. Como que chega para esse momento, Cuca?
Bem, na realidade, assim, se você ganha hoje, você sai daqui e fica num retrospecto muito bom de vitórias seguidas, e uma sequência muito boa, e não aconteceu. Então, o que foi falado na reunião para os jogadores? Que esse pessoal que perdeu hoje, se você fosse comparar com uma guerra, foi um pelotão de frente, que saiu em defesa dos que vão jogar quarta-feira, e que tem que ter valido a pena tudo que esse pessoal fez hoje. É muito, muito óbvio isso. Em termos de resultado, não falo isso. Mas em termos de doação, entrega, disciplina tática, todos os componentes que envolvem um jogo tão importante. E emocionalmente também. Não adianta, é o jogo da vida, é a final. Porque depois do dia 9 vai vir o dia 10. Ganhando, perdendo ou empatando. O que a gente cobra e quer deles e de mim também é que a gente dê o melhor. E isso vai acontecer dia 9. Se o melhor nosso for o suficiente para passar, tá ótimo, Deus queira que seja. Cuca, como que você pensa o seu meio campo? Claro que você não vai falar seu time de quarta-feira, mas o que você pensa em relação à marcação com o Thiago Santos no meio campo? Com o Thiago Santos no meio campo. E uma outra coisa, em relação ao Mike, tenho informação que ele teve um problema hoje de manhã no treino, queria que você falasse um pouco sobre ele, por favor. Sim, o Mike teve uma torção no pé. Então nós vamos ver amanhã se ele tem a real condição de jogar. Se ele não tiver, a gente tem opções. Tem o Jean, tem o Fabiano, tem o Tietê, que pelo lado direito também. O time adversário tem 2 extremas muito rápidos. E isso tudo a gente vai ver amanhã, se ele tem a condição de treino ou não. Cuca, independente de quarta-feira, vitória ou derrota, evidentemente que a gente torce por uma vitória, o que esperar desse Palmeiras no segundo turno? Vamos correr atrás do Corinthians, vamos caprichar mais nesse Brasileirão para tentar uma posição melhor? Sempre a gente tem que tentar o melhor. Você estar no grupo da Libertadores e tentar ser o primeiro. Se a gente vence hoje, era 35 pontos, ficava 1 ponto atrás do que foi o ano passado. Vamos tentar fazer um segundo turno como fizemos o ano passado. Cuca, aqui, boa noite. Se permite 2 questões. Primeiro, se o jogo de hoje, pela postura tática do Atlético Paranaense, será parâmetro para quarta-feira diante do Barcelona. E falando um pouco mais sobre o Borja. Lógico, as críticas da torcida. Em relação à expectativa pelo investimento, foi criada uma expectativa a mais pelo que o jogador pode render dentro de campo? Ou ele ainda não se encaixou dentro do futebol brasileiro? O que era a primeira? Em relação se a postura do Atlético hoje, taticamente, será parâmetro para quarta. Sim, do Atlético. Mas eu acho que o Barcelona, é engano quem pensa que ele vai vir aqui só defender. O Atlético também não veio só defender. Ele passou a defender à medida que ele sentiu que o Palmeiras pressionou ele e jogou ele para trás. Isso é natural. Ele defendeu um resultado que ele tinha. Já o adversário, pelo que a gente viu e reviu muitas vezes, vai vir jogar. Vai buscar um gol também que é qualificado. E a gente tem que entender que às vezes você tem que ter algumas alternativas de jogo, como a gente está testando, às vezes, o segundo atacante dentro dos jogos, como foi com o Botafogo, como foi hoje com Daverson e Borja. Daqui a pouco a gente tem o William também para fazer isso, né? São os 3 que a gente tem ali mais de área. O Borja, eu estou respondendo hoje só 2, 3 perguntas em cima dele. Não tem um culpado. Nós jogamos, falhamos no gol que tomamos, não é ele, sou eu que treinei ontem e acabei tomando o gol. Então não adianta achar um culpado, né? Amanhã depois ele joga com mais naturalidade, que é um jovem, tem 24 anos, e quem sabe ele possa fazer um gol, 2 gols e pegar a moral de volta, né? Porque a gente sente que é isso que ele precisa. Cuca, tudo bem? Boa noite. O Moisés entrou hoje no intervalo, jogou 45 minutos, como você disse, mudou a cara, alguns jogadores cresceram com a entrada dele. Você pretende utilizá-lo quarta contra o Barcelona? A sua ideia é utilizá-lo o tempo inteiro, 45 minutos? Não, ele não tem uma condição de tempo inteiro. Hoje eu queria utilizá-lo meia hora só, acabei passando um pouquinho. Agora ele tem que recuperar bem para estar numa condição de nos ajudar na quarta-feira mais um tanto de novo.